Você sabe o que são de fato os jogos de azar e as bets? Jogos de azar configuram-se na ideia de que sempre o resultado depende mais da sorte do que da habilidade ou conhecimento da pessoa. Pensando em exemplos comuns desses jogos de aposta, cito as loterias, os caça-níqueis, o pôquer e até mesmo o bingo. A ideia central desses jogos é simples. Você aposta um valor na esperança de sempre ganhar mais, portanto, consequentemente apostando cada vez mais, para assim sair vitorioso e com mais dinheiro. Porém, você não possui nenhum controle real sobre qual será o resultado. As apostas foram popularizadas no Brasil a partir do século XVI, e com os europeus vieram jogos de cartas, dados e outras formas de entretenimento popular. No século XVIII surgiram as primeiras casas de aposta, tendo como principal vertente as corridas de cavalo. A partir disso, surgem muitos outros jogos envolvendo apostas em dinheiro, como o Jogo do Bicho, criado pelo barão João Batista Drummond, ou a Loteria Federal, que surge na década de 20. Em meados de 2018, foram legalizados sites de aposta online a partir do ambiente digital, que ficaram conhecidos como as bets, ou apostas esportivas online. Com esse novo modelo, as pessoas fazem palpites sobre o resultado de partidas esportivas, sempre na esperança, claro, de acertarem o resultado. A tradução do termo bets para português é aposta. Possivelmente o termo em inglês é mais popular por conta da influência dos Estados Unidos na cultura brasileira. Tal estrangeirismo pode também camuflar ou amenizar o uso das apostas com a função de lavagem de dinheiro, transformando recursos ilícitos em ganhos aparentes de apostas. Até hoje, os jogos de azar continuam ilegais no Brasil. Porém, diferentemente das apostas esportivas, que permitem acompanhar os resultados e calcular os lucros com base em estatísticas e desempenho, os jogos de azar, como o popular jogo do tigrinho, dependem exclusivamente de algoritmos desconhecidos pelos jogadores, o que torna os riscos ainda maiores. Mas como esse mercado cresce tanto? Isso acontece principalmente pela forma com a qual as apostas se divulgam. Hoje, são promovidas através de estratégias de marketing digital, influenciadores e patrocínios esportivos. Basta assistir a um jogo de futebol ou rolar o feed das redes sociais. É quase impossível não ver propagandas de sites de aposta oferecendo bônus, vantagens exclusivas ou promessas de fácil enriquecimento. Atualmente, o cenário das bets no Brasil é um dos mais populares e acessados do mundo. O mercado cresceu exponencialmente após a regulamentação da chamada aposta de cota fixa, aprovada em 2018 durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Desde então, os números de plataformas de apostas se multiplicou e o tema passou a integrar debates sobre economia, saúde pública e regulação. Esse tipo de publicidade é muito eficaz, porque apela para emoções como a adrenalina, a vontade de ganhar dinheiro rápido e a identificação com ídolos do esporte, que também são patrocinados por essas plataformas. Além disso, muitas dessas propagandas utilizam-se de linguagem simples e acessível, reforçando a ideia de que apostar é algo divertido, comum e até mesmo socialmente aceito. Por isso, as apostas que antes aconteciam em cassinos ou bancas físicas, hoje estão ao alcance de qualquer pessoa a qualquer hora pelo celular. Esse acesso facilitado é um dos fatores que explicam por que tanta gente começa a apostar e muitas vezes não consegue mais parar. Será que é só sorte ou existe uma ciência por trás que manipula suas chances de ganhar ou perder? A resposta está na matemática da probabilidade, pois existe uma relação essencial entre conceitos matemáticos e jogos de azar e bets. Ou seja, se um jogador não possui um forte conhecimento matemático, contar com a sorte quase sempre vai acabar com perdas, excluído que tenha um vasto conhecimento no tópico que esteja apostando. Igualmente, o que muitos jogadores não percebem é que as plataformas de apostas são estruturadas para garantir o lucro da casa, não ao jogador. Apesar da aparência do jogo justo, as regras invisíveis por trás das odds, estatísticas e sistemas de recompensa são cuidadosamente planejadas. Por isso, vencer com consistência exige mais lógica e cálculo do que simplesmente intuição ou impulso. A própria teoria da probabilidade nasceu com estudos de jogos como dados e cartas. Desde então, ela evoluiu e se tornou a base dos jogos de azar modernos. Cassinos, sites de apostas esportivas e até mesmo jogos online usam modelos matemáticos avançados para calcular riscos, ganhos e manter o jogador engajado. A lógica dos jogos de azar é simples. Você aposta e existe uma chance, maioria das vezes bem pequena, de ganhar algo.
Cada jogador, como disse antes, é cuidadosamente construído com probabilidades matemáticas que garantem lucro para a casa ao longo do prazo. Mas também existem jogos como o pôquer, onde o jogador pode usar a matemática a seu favor. É possível utilizar cálculos de probabilidade para estimar suas chances de receber determinadas mãos. Por exemplo, em um baralho com 52 cartas, as chances de formar um par são bem diferentes de conseguir um flush, 5 cartas do mesmo naipe. Essas probabilidades são calculadas com base nas combinações possíveis de carta, o que permite ao jogador tomar decisões mais estratégicas durante o jogo. Mas como eles são feitos para impedir que o jogador ganhe? Sistemas de aposta são estruturados para garantir que, ao longo do prazo, a vantagem sempre esteja ao lado da casa. Isso é conhecido como house edge, vantagem da casa, um cálculo matemático que garante lucro contínuo para o cassino ou a plataforma. Além disso, muitos jogos usam recompensas imprevisíveis, como no caso das caça-níqueis, onde o jogador sente que quase ganhou. Esse quase é estratégico, pois ele faz com que os jogadores continuem lutando por aquela pequena chance. Em outras palavras, os jogos dificultam a vitória tanto pela matemática da probabilidade quanto por técnicas psicológicas. Agora, qual é a chance real de ganhar em um determinado tipo de aposta? A chance real varia de jogo para jogo, mas, geralmente, em todos os casos, é menor do que parece. Por exemplo, em uma roleta europeia, a probabilidade de acertar um número específico é de 1 em 37, ou seja, cerca de 2,7%. Em apostas esportivas, mesmo quando os odds parecem bons, elas são ajustadas para beneficiar a casa. Em jogos de caça-níqueis, o retorno ao jogador fica entre 85% e 97%, o que significa que, ao longo do prazo, você perde centavos a cada real apostado. Esses números mostram a ilusão de controle ou sorte constante e é parte do design do jogo. Quais são os principais impactos sociais e psicológicos das apostas e jogos de azar? Por que as pessoas se tornam viciadas? Você já parou para pensar por que tanta gente continua apostando mesmo quando está perdendo dinheiro? No caso das bets, as apostas esportivas online, isso não é só uma questão de sorte ou azar. Existe uma combinação entre mecanismos do nosso cérebro, gatilhos emocionais e impactos sociais que tornam esse hábito muito mais perigoso do que parece. As apostas ativam no cérebro o chamado circuito de recompensa, e ele funciona de maneira que, quando uma pessoa aposta e ganha, o cérebro libera o hormônio da dopamina, o neurotransmissor que dá a sensação de prazer. Esse processo cria um estímulo forte para que ela aposte de novo, buscando repetir aquela sensação de prazer. O problema começa quando o prazer da vitória se torna mais importante do que o valor da perda. Mesmo depois de várias derrotas, muitas pessoas continuam jogando, presas à ideia de que uma hora a sorte vai virar. Isso se conecta com um conceito da psicologia formulado por Freud, chamado compulsão à repetição. A pessoa, de forma inconsciente, repete um comportamento que a fez sofrer no passado, como se quisesse consertar aquilo, compensar uma perda ou até recriar a adrenalina do risco. O resultado? O cérebro entra em um ciclo vicioso. Aposta, perda, culpa, tenta de novo. Esse padrão é um dos principais caminhos para o vício em jogos de azar. Porém, os danos não ficam apenas na mente. Eles se espalham pela vida social da pessoa e também afetam quem está ao seu redor. Muitas vezes, o vício em apostas leva ao endividamento. A pessoa aposta o que tem e o que não tem, tentando recuperar o que perdeu. Esse comportamento pode virar rompimento de laços familiares, briga com amigos, isolamento e desconfiança dentro de casa. No ambiente de trabalho ou nos estudos, a pessoa passa a render menos. Isso porque o foco dela está no jogo, nos palpites, no próximo resultado. Essa dinâmica prejudica a concentração, o rendimento e a produtividade. Além disso, esse tipo de dependência pode agravar quadros de ansiedade, depressão e até levar a comportamentos de risco, como fraude ou empréstimos ilegais, na tentativa de manter o vício. No fundo, as apostas não são apenas uma forma de entretenimento. Quando praticadas sem limites, elas afetam profundamente a saúde mental e as relações sociais dos indivíduos que a praticam. Por esse motivo, é essencial entender que o vício em bets não é fraqueza ou falta de controle, mas é um problema psicológico sério que pode e deve ser tratado. E, quanto mais visibilidade esse assunto ganhar e sua fala for incentivada, mais pessoas poderão tomar reconhecimento dos sinais e ir atrás de ajuda. Há grupos sociais mais afetados por essas práticas? Por quê? Como as bets representam os problemas sociais? A partir de nossa reflexão, buscando uma maior profundidade, podemos expandir a discussão para um âmbito sociológico e procurar entender questões como: há algum grupo social mais afetado pelas bets? Se sim, por quê?
Poderiam as mesmas representar alguma desigualdade social? Analisando dados divulgados pelo Senado Federal, da plataforma Data Senado, demonstra-se que a maioria dos apostadores no Brasil são homens com idade entre 16 e 39 anos e ganham até 2 salários mínimos por mês. Observa-se, então, que um fator comum entre os apostadores é a baixa renda. Complementando essa afirmação, com dados do jornal Brasil de Fato, consta-se que as apostas representam o equivalente a 76% das despesas de lazer e cultura das classes D e E. Tais classificações das classes se intitulam a partir da padronização da Classificação Econômica Brasileira realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, a ABEP, que estabeleceu, em 2015, o Critério de Classificação Econômica Brasil, Critério Brasil, a partir da análise da empresa de consultoria Strategy E. Ainda na mesma coletânea do Brasil de Fato, a pesquisa Hopes and Fears 2024 apontou preocupação quanto à ampliação desse tipo de atividade frente ao índice de brasileiros que revelam não ter segurança financeira, que chega a 43% da população. Perante os dados expostos, reiteramos a fala do professor do Departamento de Sociologia, Metodologia e Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, UFF, Marcelo Pereira de Mello, acerca das classes mais impactadas pelas bets. O mesmo afirma que eles são mais sentidos nas classes sociais mais baixas. Em suas próprias palavras, o tipo de jogo conhecido como bet, acessível por aparelhos celulares, tem seu nicho de exploração entre os mais pobres, pela facilidade de acesso e ausência de empecilhos legais e burocráticos de controle. Esse apostador costumaz, geralmente das classes mais desfavorecidas, tende a encarar a aposta como investimento e acredita que investindo pouco dinheiro pode multiplicá-lo. Com essa perspectiva, investimento associa-se a um comportamento compulsivo, torna-se a fórmula perfeita para o vício e o comprometimento da renda familiar. Logo, se torna possível identificar os grupos sociais mais afetados pelo esquema de apostas online. Poderiam elas, então, representar alguma desigualdade ou problema social? É evidente que sim, visto que os malefícios econômicos dos cassinos online atingem especialmente os mais jovens e filhos das famílias de baixa renda, o que agrava a pobreza e acentua a desigualdade brasileira, já tão presente em nossa sociedade. Somado a isso, sua forte propaganda faz com que muitas pessoas busquem soluções rápidas para seus problemas financeiros. Em suma, vemos o fenômeno crescente das apostas online, popularmente bets, como um fator contribuinte e agravante da desigualdade socioeconômica brasileira. Essa se dá por diversos motivos, sendo alguns deles a ineficiência e a escassa fiscalização, alta divulgação e, como mencionado anteriormente em nossa pesquisa, o vício, que é mal apostador a tal realidade. Esse movimento está alarmando as instituições estatais e vinculadas, de tal maneira que, mesmo relativamente recente, a partir de pesquisas e dados estatísticos coletados, podemos traçar o perfil de apostador mais presente em nosso país. Se torna, então, de extrema importância um controle mais rígido sobre a situação, buscando inverter o atual cenário da desigualdade nacional.